Olá, galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso. O caso que eu vou trazer para vocês hoje é um caso muito especial, pois nesse caso, uma das amigas da vítima entraram em contato comigo para que eu falasse para vocês e para que mais pessoas conhecessem. Então, se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu com Luana Mello, fique aqui comigo até o final, que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar sobre o caso de hoje, eu já quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho também para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. E só mais um detalhe aqui, nessa semana eu vou trazer mais um vídeo para vocês na sexta-feira, então fiquem ligados que vai ser um assunto bem legal. E não esquece de deixar o seu like aqui no comecinho do vídeo para que esse vídeo seja alcançado por mais pessoas e mais pessoas saibam o que aconteceu com Luana Mello. E me segue lá pelo Instagram, @emente.psique. Luana Mello nasceu em Jataí, uma cidade do interior de Goiânia. A sua mãe chama-se Rosemary. Então ela morava nessa cidade, porém ela não era muito feliz aonde ela estava. Ela queria mais do que aquela cidade poderia proporcionar para ela, já que ela era uma pessoa muito sonhadora. Ela também amava música e tocava guitarra. E por ela amar músicas, ela tinha as suas bandas preferidas também. E foi que aí, em um fã-clube de uma das bandas que ela gostava muito, foi que ela conheceu uma menina que ela morava em Buenos Aires, na Argentina. Foi então que ela decidiu passar um tempo lá apenas para conhecer e viajar um pouco. Mas então, quando ela chegou em Buenos Aires, ela se apaixonou pelo local e ela rapidamente falou para a mãe dela que ela amou e queria morar lá. E foi justamente isso que ela fez. Pouco tempo depois ela já foi morar em Buenos Aires e a sua família e os seus amigos descreviam ela como uma pessoa que era extremamente feliz, ela era motivada e tinha muitos sonhos para realizar. E até a mãe dela conta que ela era uma pessoa muito guerreira porque ela superou a depressão quando ela saiu daquela cidade pequena e foi arriscar uma vida nova em outro país apenas com o apoio dos seus amigos, que ela cultivou diversas amizades quando estava lá. Tem até um depoimento de uma de suas amigas lá de Buenos Aires que falava que todas elas que moravam lá eram como uma família, pois eram brasileiras que foram morar para lá e estavam sozinhas relativamente porque não tinha nenhuma família de sangue ali por perto. Porém, mesmo assim, elas apoiavam muito umas às outras e elas eram como um grupo muito unido. Luana Mello, ela falava 3 idiomas fora o idioma de português, que era inglês, sueco e espanhol. Então, logo ela já conseguiu um emprego numa multinacional lá de Buenos Aires e começou a trabalhar. Então, quando tudo aconteceu, ela veio acabado de ser aceita em uma faculdade e ela mudou-se para um prédio e ficou por lá um pouco mais de uma semana. Foi aí então que ela tirou uma licença médica do seu trabalho, já que ela estava se sentindo muito mal naquele dia e ela não foi trabalhar. E inclusive também ela se separou do seu namorado, com quem ela namorava na época, que era um garoto por nome de Lucas. Então, fora o seu mal-estar físico, ela também estava triste devido ao término que seria muito recente. Foi quando uma de suas amigas decidiu ir para lá e ficou um pouco mais de 1 hora com ela, até que ela conversasse um pouco. Depois a amiga decidiu ir embora, então Luana Mello, ela ficou lá naquele prédio sozinha. Detalhe é que a dona do prédio, chamada de Lorena, ela havia viajado naquela semana, então Luana, ela ficou sozinha naquele local. E foi aí que no dia seguinte a sua mãe decidiu ligar para ela e ela não atendeu a ligação, que a mãe já estranhou prontamente, porque ela dizia que Luana era extremamente conectada, então ela não saía do celular justamente também para falar com a família o tempo todo, já que todos moravam longe dela. Então a mãe dela estranhou e logo a sua amiga também, aquela mesma que ficou com ela no dia anterior, tentou ligar para ela e ela também não atendeu a ligação. Mas a amiga, a princípio, ela não havia suspeitado que tinha alguma coisa de errado, porque como Luana havia acabado de terminar um relacionamento, ela apenas imaginou que Luana queria ficar sozinha naquele momento. Então ela decidiu respeitar um pouco daquele suposto espaço que a Luana precisava. Porém, foi passando o dia e Luana não dava nenhum retorno, ela não retornava as ligações de ninguém. Foi aí que a mãe de Luana entrou em contato com a amiga dela e pediu para que ela fosse até o apartamento, porque a mãe já estava bastante preocupada, pois não recebeu nenhuma notícia o dia inteiro da sua filha. E foi aí que no dia 30 de março de 2018, ainda no mesmo dia em que Luana não tinha retornado às ligações,
a sua amiga foi até o prédio e tocou a campainha, porém ela não retornou, e prontamente a sua amiga já chamou o corpo policial para que fosse até o local, já que ela estava preocupada com a sua amiga. E foi aí que, infelizmente, o pior aconteceu. Luana, ela foi encontrada morta em cima da sua cama e ainda com o mesmo pijama que ela estava no dia anterior, que a sua amiga reconheceu. A princípio, a perícia não detectou que havia qualquer sinal de violência ou de arrombamento, então eles detectaram que foi uma morte natural, porque Luana, ela tinha patologias gravíssimas que ela não sabia ainda quando estava em vida, que ela tinha patologias cardíacas e também pulmonares. Então a perícia acreditou que ela morreu por causa natural. Porém, isso com o decorrer do tempo não fez muito sentido, porque logo descobriu que Luana, ela tinha sinais, apesar de leves, de uma mão que apertou o seu pescoço e também de dedos por dentro da sua boca. O que foi muito provável que aconteceu que alguém com uma das mãos segurou o pescoço de Luana e a outra tampou a boca. E como Luana já tinha aquelas patologias, como eu falei para vocês, tanto pulmonar como cardíaca, qualquer interrupção do fluxo nasal poderia causar uma parada cardíaca e fazê-la com que ela morresse. E também faltavam alguns objetos pessoais de Luana, como o computador do seu trabalho, o seu celular e também dinheiro. E não tinha como aquelas coisas terem desaparecido dali do nada, porque Luana não havia saído naquela noite, porque como eu falei pra vocês, ela estava com o mesmo pijama aonde a amiga dela encontrou ela naquele dia anterior, e não havia sinal de que Luana tivesse saído de casa, então aquelas coisas não poderiam ter simplesmente evaporado. E 3 semanas depois em que a morte de Luana aconteceu, a operadora do seu telefone entrou em contato com a polícia para informar que o seu celular havia sido ativado. E ele foi ativado por uma pessoa que a identidade é mantida em secreto, porém ele é conhecido com a sigla AUC. E essa pessoa chamada AUC, ela é muito importante nesse caso porque ele é irmão de uma pessoa que também tem a identidade protegida, conhecido com a sigla IUC. E essa pessoa chamada de IUC, ele trabalhava no prédio onde Luana morava, porque a dona do prédio, chamada Lorena, ela trabalhava com a indústria têxtil, então esse rapaz com a sigla IUC, ele era o costureiro dela. Então ele ficava no prédio e inclusive ele tinha todas as chaves de todos os apartamentos de lá. Ele costumava muitas vezes passar noites no terraço aonde ficava a fábrica de roupas. Então essas coisas elas já explicavam porque a cena do crime não havia sinal de violência extrema, já que ele tinha todas as chaves de todos os apartamentos e também ele era uma pessoa conhecida de Luana. E o C chegou a ser preso e foram feitos testes de DNA com ele, porém os testes não bateram com aqueles que foram encontrados no pescoço e na boca de Luana e ele logo foi solto. Então ele respondeu apenas por furto e por interceptação de objeto furtado. A promotoria pública chegou a pedir para que esse caso fosse investigado, porém a justiça que cuidava desse caso negou todos os pedidos e o C e o seu irmão também não foram mais investigados. E só mais um detalhe é que o C, ele não estava na Argentina no dia em que Luana foi encontrada morta, então ele tinha um álibi, porém o seu irmão, a princípio, pelo que eu pesquisei, não foi encontrado nenhum álibi para ele. A família de Luana e amigos lutam pela justiça até hoje. Vocês podem até acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo para vocês seguirem lá, então realmente sigam e deem também uma força para que esse caso seja solucionado. Enquanto mais divulgação, mais pessoas vão conhecer e pode ter uma pressão para que esse caso seja solucionado, porque a família e amigos precisam saber o que aconteceu com Luana, já que não foi simplesmente uma morte natural. Até a própria família da Luana fala que não querem que nenhum inocente pague pelo que aconteceu, então se a pessoa com a sigla IUC não foi o culpado desse crime, mas que talvez ele saiba apenas de alguma coisa, e se realmente não foi ele, que ao menos tenha uma investigação maior para descobrir o que aconteceu naquele dia. Porém, a justiça da Argentina apenas informa de que não é suficiente apenas ter indícios de que alguma coisa aconteceu, mas é preciso que tenha indícios o suficiente que comprovem que não poderia ter acontecido outra coisa. Então, até então, eles não continuaram com a investigação do caso de Luana
Mello. E só mais um detalhe, gente, que eu quase esqueci de falar pra vocês. Outra coisa muito estranha que aconteceu nesse caso é que Lorena, que é a dona do prédio, ela disse que ela falou para algumas pessoas que Luana, infelizmente, acabou sendo encontrada morta. E o rapaz com a sigla IUC, aquele que trabalhava para ela conta que ele não mostrou nenhum sinal de surpresa. E ele conhecia Luana pessoalmente. Até Lorena conta que outras pessoas que não conheciam Luana ficaram muito surpresos e muito abismados com tudo que aconteceu. Porém, ele que conhecia, que já tinha visto Luana, ele não pareceu nem um pouco surpreso. Era como se ele já soubesse que aquilo tinha acontecido. E se não foi ele o culpado desse crime, é muito provável que ele saiba de alguma coisa. E todo esse caso é muito estranho. Todas essas pontas que não foram investigadas mais a fundo. Como que pode ter sido encontrado marcas no pescoço e marcas na boca feita por outra pessoa e a justiça não investigou uma tentativa de assassinato. E, gente, a Luana, se vocês acompanharem as redes sociais que luta pela justiça nesse caso, vocês vão ver que Luana, ela tinha diversos amigos, diversas pessoas que comentam coisas positivas para ela, de que ela era uma pessoa muito amada e ela era sempre rodeada de amigos. E vocês vão ver nas redes sociais que sempre terá foto dela com outras pessoas. E ela apresentava ser uma jovem que tinha muito amor pela sua própria vida e que tinha um futuro e um sonho brilhante. Porque, como eu falei pra vocês, ela havia acabado de ser aceita em uma faculdade, ela estava em um bom emprego, ela tinha apenas 25 anos de idade quando tudo isso aconteceu e ela era amada por muitas pessoas. Tem até um comentário que foi feito pela Laura, que é a irmã de Luana, quando foi no dia do seu casamento, que ela apresentava estar mais nervosa do que a própria irmã e que ela insistia em que aquele dia deveria ser muito especial para ela. Então, gente, vocês podem ver como ela tinha um coração extremamente bom e até as suas amigas falavam que elas sempre serviam de inspiração uma para a outra. E se você quer ajudar esse caso, eu volto a repetir, siga as redes sociais, compartilhe esse caso o máximo que puder para que a gente possa ver a justiça sendo feita. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se vocês já conheciam sobre também, ou até se você tem alguma dica de algum outro caso que eu possa trazer aqui pra vocês, é só deixar nos comentários, eu tô anotando todos e eu vou trazer sim em breve. E não esquece de deixar o seu like para que esse vídeo seja divulgado e também ativar as notificações, que tem vídeo saindo aqui essa semana na quarta e na sexta-feira também. Então essa semana vai ser um pouco mais especial. Na sexta-feira eu vou trazer sobre um assunto aqui que quem me acompanha lá pelo Instagram, eu acredito que sabe mais ou menos o que eu vou trazer por aqui. Então, gente, muito obrigada por terem assistido até o final. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!